Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas e ouvintes pelo mundo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Sindicast. Meu nome é Ivana Lima, sou presidente do Sind Itamaraty. Estou acompanhada aqui da Gabriela Perfeito, sou a primeira vice-presidente do Sind Itamaraty. E hoje nós temos uma convidada muito especial, muito querida para nós, a querida Betânia Lemos, que é presidente da ENAP. Presidenta, desculpa, Betânia. E servidora pública federal, integrante da carreira da Auditoria do Tesouro Nacional e está desenvolvendo um excelente papel como presidenta da ENAP. Realmente notável. Eu posso dizer que sou cria da ENAP também, que trabalhei na ENAP por um ano só, mas foi muito querida esse período. E estou muito feliz aqui de ter esse bate-papo com ela, porque a gente tem muitas coisas para falar sobre a questão da capacitação dos servidores públicos e outras questões também que a gente vai falar, né, não? Hoje a nossa conversa vai ser sobre conhecimento e prática para a transformação do serviço público. Eu acho que não tinha pessoa melhor para a gente estar conversando do que com a Betânia. Betânia, conta para a gente um pouquinho da sua experiência até você chegar na presidência da ENAP. Bom, primeiro, olá Ivana, olá Gabriela, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, obrigada por essa introdução. E o tema do podcast de hoje, ele é perfeito para a gente, porque ele é exatamente o propósito da ENAP, do nosso planejamento estratégico, que é aliar conhecimento e prática para a transformação do Estado. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, novamente reencontrando vocês duas, estando aqui junto com o Sind Itamaraty, para a gente poder discutir o grande tema que é o grande propósito da nossa instituição. Que bom, que muito bom. É muito prazer para a gente ficou muito feliz quando você aceitou o nosso convite. O convite de vocês é ordem para mim. Então, eu acho que a gente pode começar falando de como você vê o papel do conhecimento na transformação do serviço público. Bom, gente, conhecimento, ele é tudo na nossa sociedade, né? É através dele que a gente constrói, que a humanidade se construiu e chegou até aqui. E no serviço público não é diferente, é através da gente adquirindo conhecimento, aplicando ele na prática, é que a gente vai conseguir criar um serviço público que atenda a demanda da população. A gente está num momento de transição do mundo, transição na forma que a gente vive, né? A gente chama esse mundo que não para, que transforma muito. Estamos aí num momento de transição de paradigma tecnológico e o conhecimento é a melhor forma de trazer para a gente a segurança de navegar nesse mundo incerto, nesse mundo rápido. Então, trazer o conhecimento para o governo, para o Estado, e o Estado e o governo nada mais é do que os servidores que os compõem, né? Qualquer instituição ela é feita de pessoas e trazer esse conhecimento para as pessoas é fundamental para a gente conseguir atender às novas demandas da população. Hoje a gente vive aí com o problema de mudanças climáticas, né? A gente precisa mitigar danos, a gente precisa prevenir. Estamos aí aqui em Brasília vivendo uma seca, né? Espero que hoje a chuva caia em todos os lugares da cidade, já começou a chover um pouco em alguns lugares, mas isso traz essa mudança climática, esses novos desafios, trazem novos desafios também para o serviço público. A tecnologia também, inteligência artificial generativa, vão trazer novos desafios, tanto para a sociedade como para a relação da população com o Estado, com o governo. Então, é através do conhecimento, da formação de servidores públicos que o Estado vai conseguir atender às novas demandas da população e atender às demandas nossas, né, que somos parte integrante do nosso país. Exato, e é uma coisa que é essencial, eu diria, porque se o governo que tem a obrigação de prestar o melhor serviço para o cidadão, se ele não se atualiza, não atualiza o seu servidor que presta o serviço, ele não consegue acompanhar as demandas dessa sociedade que está constantemente evoluindo. É exatamente isso, Ivana, porque a gente vê as pessoas muitas vezes, elas pedem, né? Elas demandam, eu quero educação de qualidade, eu quero ir no SUS e ser bem atendido, então eu quero uma série de serviços,
mas às vezes a gente como cidadão não para pensar o que precisa para aquele serviço estar ali na ponta. E o que precisa é exatamente de pessoas muito bem capacitadas que vão trabalhar desde a formulação orçamentária, a liberação financeira, a formação e contratação dos servidores que vão ser os médicos, os enfermeiros, as professoras, e o pagamento deles, a avaliação se aquele programa, a forma que foi desenhada, está atendendo a população. Então a gente tem que ter esse casamento entre a demanda e a preparação do serviço público. Não dá para a gente querer e exigir um governo que entregue muitos serviços para a população sem ter os servidores, que são quem faz esse serviço acontecer, capacitados e aptos a fazer essa entrega. Muito bom. E aí vem para a nossa pergunta aqui, que às vezes a teoria e a prática parecem que estão desconectadas no serviço público, né? E como que a ENAP tem trabalhado para garantir que os conhecimentos adquiridos pelos servidores nas capacitações sejam efetivamente aplicados no dia a dia? O conhecimento, aliar conhecimento e prática é algo que é difícil no Brasil, na nossa cultura universitária, né? Pensando que o nosso conhecimento é gerado muito nas universidades, então esse descasamento ele acontece no serviço público, mas também no serviço privado. Sim. E essa aliança, ela é fundamental, porque através de você, imagina, vamos dar um exemplo, né? Você cria uma tecnologia nova, registra uma patente na universidade. Até aquilo virar um produto e um serviço para a população, seja público ou privado, é um longo caminho que a gente precisa aliar a parte do conhecimento com a parte prática, que é a entrega. E no Estado não é diferente. Então, o que a gente faz, o que a gente procura fazer na ENAP é trazer sempre a parte teórica, então os professores que são também do Estado. Com isso, a gente consegue fazer esse casamento do conhecimento e a prática, porque nós temos servidores públicos que são acadêmicos, né? Que são muito voltados para a academia, que têm uma vasta produção de conhecimento teórico, mas que também atuam na prática. Então, o que a ENAP faz é encontrar esses professores, trazê-los para dentro do serviço público, para dentro lá da escola, dar a ele um treinamento de pedagogia, de didática, para ele saber transmitir esse conhecimento. E no curso, né, nas aulas, a gente trabalha casos práticos. Então, você tem uma parte teórica sólida, mas você também tem aplicação em casos concretos. E é isso que a gente procura fazer, tanto nos cursos, quanto também na nossa parte de pesquisa. Então, a parte de pesquisa, desde o ano passado, a gente, além de produzir o relatório denso que os pesquisadores produzem, um relatório acadêmico, que muitas vezes vai ser publicado aí em revistas acadêmicas, os pesquisadores também, desde o ano passado, estão entregando policy papers, que são resumos daquela vasta pesquisa, aquele vasto conhecimento, mas numa linguagem para o gestor público, para quem ali na prática vai fazer a política pública. Então, ele contextualiza o problema, dá as principais linhas e vem com as recomendações de política pública. Tudo isso para aliar conhecimento e prática. Muito Nossa, bom. Isso é fantástico. Eu sou super suspeita, porque eu já fiz uns 6 cursos da Escola Virtual de Governo, da ENAP. Eu sou a maior fã da Escola Virtual de Governo, gente. Para quem não conhece, entre no site da ENAP, vá lá, Escola Virtual de Governo. Depois eu vou pedir para o pessoal colocar no link ou na descrição aqui do vídeo, aqui porque a gente tá no YouTube e no Spotify. Então, a gente sempre pede para colocar na descrição do vídeo os links, as informações que a gente precisa. Ótimo. Então, Escola Virtual de Governo a gente, inclusive aqui no Ministério, a gente recomenda muitos cursos. Recentemente, teve a própria administração obrigou que os nossos gestores, né, o pessoal que ocupa cargo de liderança, fizesse alguns dos cursos que estão disponibilizados pela ENAP. Em termos também, a gente tem cursos específicos que a gente produz aqui, né? Porque é isso, a gente produz também, porque a gente tem um conhecimento e temos que divulgar esse conhecimento. Então, mas voltando para a Escola Virtual de Governo, até Libras tem, pessoal. Se vocês quiserem aprender a introdução a Libras, eu acho fantástico. Ainda não tive tempo de começar a fazer. E o curso de Libras foi o segundo curso mais acessado ano passado. Da Escola Virtual, tá vendo? Olha que maravilha, gente, isso é governo. maravilhoso, porque é isso, a gente tem que estar preparado para
para atender o público, porque no fundo, é isso, a gente tem que ter essa capacitação, não só para educar para o futuro, vamos dizer assim, para as novas tecnologias, mas também para acessibilidade. Eu acho que faz parte da nossa capacitação como servidor. Eu acho que, na verdade, todo servidor deveria ser obrigado a aprender Libras, entendeu? Porque não sempre pode ter um momento em que você vai ser útil, que aquele conhecimento vai ser útil para você como servidor. A gente aqui no exterior certamente teria quem trabalha na área consular, certamente, ou então mesmo quem trabalha na parte política, pode ser que o conhecimento de Libras seja importante para algum evento, alguma assembleia, para lidar com outras pessoas que, enfim, e incluir essas pessoas, né? Cada vez mais a busca é essa. A gente tem que entregar o serviço público para todas as pessoas. E isso inclui as pessoas com deficiência, inclui todas as pessoas. Então é importante que nós, servidores públicos, a gente saiba, né, a linguagem, saiba conversar, Libras, entre outras linguagens que a gente precisa adquirir na nossa formação. Exatamente. Então, vou aproveitar e perguntar se você pode compartilhar, Betânia, uma iniciativa da ENAP que você acredita que realmente quebrou paradigma na formação dos nossos profissionais servidores. Sim, eu vou compartilhar, são duas experiências, elas estão juntas, porque elas contribuem com o mesmo objetivo e tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui de Libras, do curso de Libras, que são iniciativas para a gente criar uma conscientização e formar uma burocracia representativa, que é o FIAR e o FIF. O FIAR é Formação Iniciativa Antirracista e o FIF, Formação Iniciativa Feminista. Um atua na área de representação de raça e o outro atua na área de representação das mulheres, né? Então, qual que é essa ideia? São dois programas que eles foram construídos em cima do mesmo arcabouço teórico, que é o arcabouço que a gente tem que ter uma burocracia, quando eu falo burocracia, né, no termo de administração pública, são servidores públicos, a gente tem que ter servidores públicos que representem a população. Então, hoje no Brasil, as mulheres são um pouquinho mais da metade da população. E as pessoas negras e indígenas, né, somando aí, vão dar mais ou menos 60% da população. Posso estar um pouquinho errado aí, um pouquinho para mais, para menos, mas vamos arredondar nos 60%. Ou seja, não é uma minoria, é uma maioria. Exatamente. Né? E quando a gente vê o serviço público, né, nós, servidoras públicas e servidores públicos, na massa, a gente não representa esses grupos. Né, hoje a gente vê em cargos de liderança muitos homens brancos, melhorou, mas ainda o percentual é muito alto. Estamos caminhando. E então a gente tem todo um arcabouço teórico que quando a gente tem uma democracia que representa a população, que a população se vê nessa democracia, né, nessa burocracia, a gente consegue entregar políticas públicas mais aderentes à demanda. Porque imagina, só uma mulher que vive a trajetória da mulher sabe o que uma mulher precisa. Mesmo que o homem seja o que a gente chama de aliado e ele queira promover a igualdade feminina, queira promover a inserção feminina, ele não conhece a fundo os meandros do que é ser uma mulher. Então, ele, por mais que ele queira, ele não vai conseguir fazer uma política bem balizada para as mulheres. A mesma coisa para as pessoas negras, né? Só quem vive, tem o repertório da vivência para saber o que realmente é necessário. Então, quando a gente tem uma burocracia diversa, servidores públicos diversos, a gente consegue ter uma política pública desenhada de acordo com o que cada grupo populacional precisa. E o FIAR e o FIF, então, ele bebe dessa teoria e os dois têm uma mesma estrutura de arcabouço, como eu falei, ele atua em 3 frentes. A primeira frente é formar lideranças. Então, a gente trabalha formando liderança mulheres e pessoas negras para que elas atuem e ocupem os espaços e possam estar nesses espaços de decisão para decidir sobre a política pública. Também nessa linha de formação, a gente forma esse grupo específico para atuar em áreas que, em geral, eles são excluídos. E essas áreas são as áreas, em geral, da decisão: orçamento, finanças,
tecnologia da informação. Então, esse primeiro eixo a gente forma liderança e área específica que a gente precisa inserir esses grupos. A segunda área, a segunda linha, né, teórica, é o letramento de gênero e de raça. Porque a gente precisa, até mesmo as próprias mulheres ou as próprias pessoas negras, muitas vezes não têm consciência ou massa crítica do seu papel, da sua posição, da sua opressão, muitas vezes pela trajetória que viveu, né? Ela não viveu, não sentiu na pele, não despertou para isso. E o outro grupo, os homens, as pessoas brancas, eles também muitas vezes não têm, não é porque não quer, é porque nunca teve contato. E aí não tem noção dessa importância. E do quanto, gente, que a diversidade, ela melhora a sociedade como um todo. Enriquece. Enriquece, não é uma disputa homens e mulheres. A gente já tem muitas pesquisas, inclusive no setor privado, no setor público, que mostra quando a gente está com um grupo diverso, uma equipe diversa, essa equipe ela é mais produtiva. No caso privado, traz mais lucro, e no caso público traz políticas públicas mais aderentes, porque é para isso que a gente existe como servidor público, né? Traz políticas públicas que atendem melhor a população. Então essa linha é para formar esse eixo, para que as pessoas entendam como é melhor para todo mundo que tenhamos um serviço público diverso. E a terceira linha dela, o terceiro eixo, é a parte de estudos. Então produzir evidências e estudos científicos para a gente fazer as políticas para a inclusão de gênero e raça baseada em evidências, baseada em informação e não em achismo, para que a gente tenha um debate realmente qualificado. Exatamente. Sim, porque aqui no Itamaraty é um grande desafio, por exemplo, para a carreira de diplomata especificamente, porque para a carreira de oficial de chancelaria, atualmente, com base na visão deste novo governo, o Itamaraty vai permanecer fazendo concursos apenas para diplomatas e oficiais de chancelaria. Na carreira de oficial de chancelaria, a gente não tem problema com paridade de gênero, por exemplo. É bastante equivalente, paritário. É bem paritário. Mas na carreira de diplomata, ainda não se conseguiu chegar a uma conclusão do porquê das mulheres não buscarem a carreira da diplomacia com o mesmo afinco que os homens. Será que não buscam com o mesmo afinco ou será que não tem as mesmas oportunidades de entrada? É o dilema de Tostines, é o dilema. Sabe? A gente, inclusive, uma das coisas que, para tentar descobrir, a gente precisaria fazer um estudo. Exatamente. Certamente, né? Precisa ter um estudo, mas enquanto o estudo não vem, e para um pouco mitigar isso, esse ano, o edital do CACD, né, do curso de acesso à carreira de diplomata, que é promovido pelo Rio Branco, é o primeiro ano em que eles vão aumentar o número de mulheres que passarão para a segunda fase do concurso, porque eles viram que o grande gargalo é a segunda fase. Então, assim, tem um número de inscrição ok, nunca é igual, mas tem um número de inscrição, vamos lá, eu vou chutar aqui e dizer que é 40, 60. Mas, na hora de você... e aí elas vão até bem, só que elas não vão tão bem a ponto de passarem para a segunda fase. Ou a segunda fase ficam ali encalacradas ali. Então, eles vão falar assim, não, então, peraí, a gente vai aumentar... para a segunda fase do concurso, a gente vai aumentar o número de mulheres que serão habilitadas. Então, assim, e aí eu achei essa iniciativa incrível, porque é uma busca por uma melhor por um serviço mais paritário, mais diverso. E ainda mais aqui no Ministério, onde nós temos uma estrutura hierárquica muito rígida, na qual as nossas lideranças, elas são normalmente masculinas. Primeiro porque tem mais homens do que mulheres em todas as carreiras, assim, somando todo mundo, né? Segundo, porque as lideranças só podem, até bem pouquíssimo tempo atrás, todo cargo de liderança ele só pode ser exercido por diplomatas. Então, se você tem mais diplomatas homens, então você tem mais naturalmente mais líderes homens. Então, a gente vai mudar isso um pouco com a nossa nova... Tem mudado, a gente vai modificar isso um pouco, mas não deixa de ser um reflexo dessa questão de nunca terem botado a lentezinha do gênero, entendeu? Assim, e também não botaram a lentezinha da raça. Da raça já tem algum tempo que o Itamaraty busca dando bolsas para pessoas
negras, Exato. pardas e tal. Tem um curso específico que eles... Sim, eles têm um concurso de bolsa que faz mais de 20 anos, nosso programa de Isso. ação afirmativa, é muito interessante. É porque a gente tem barreiras muitas vezes invisíveis, que o Exatamente. concurso, como dito meritocrático, porque a prova é igual para todos, diz que é meritocrático, mas muitas vezes tem barreiras invisíveis colocadas. Exatamente. E essas barreiras às vezes são sociais, são barreiras da nossa organização do Estado. Exatamente. Então essas barreiras, enquanto a gente não descobre exatamente quais são, é importantíssimo esse tipo de ação afirmativa, porque você quebra ela trazendo para dentro as pessoas que estão Exatamente. excluídas, no caso mulheres e pessoas negras. Exatamente. Então isso é uma ampla discussão maravilhosa de ser feita. Não, e assim, cursos e, obviamente, todas essas ideias e colocadas em prática, né, pela ENAP, eu acho que são justamente, ajudam a enriquecer nosso meio, porque, né, o serviço público precisa pensar mais sobre isso. E como é que o serviço público vai pensar mais sobre isso se não tivermos iniciativas? Exatamente, se isso não é colocado como uma questão. Exatamente. O próprio concurso nacional unificado, que foi feito agora, né, ele teve uma longa discussão na qual a ENAP participou, junto com o Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, sobre essa questão das barreiras invisíveis. E isso resultou num concurso que, por decisão aí, foi feito em diversos municípios, através de um estudo que o IPEA fez para ver centralidade, ver distância, porque isso foi um ponto que a gente observou, que a distância que a pessoa mora é impeditivo para os grupos minorizados, né, da sociedade. Então, e entre outras ações que o Concurso Nacional Unificado teve para diminuir essas barreiras ditas invisíveis, né, as que a gente identificou, e claro que tem outras que a gente não identificou e que precisa estudar mais ainda. Pois é, a gente aqui tem essa questão também, a gente precisaria ter mais estudos sobre a carreira para poder, Exatamente. Quem sabe Rio Branco, fica a dica aí, Rio Branco, promover estudos. E falando em Rio Branco e pensando também nessa questão de capacitação, existem exemplos de capacitação em escolas fora do Brasil que você considera que sejam inspiradores para nós? Existem modelos, inclusive um que a gente acabou trazendo e melhorando e formulando e que hoje é um grande sucesso citado por você, que é a Escola Virtual de Governo. A gente, para fazer a Escola Virtual de Governo, a gente se inspirou no início no Coursera, que era um conjunto, né, de universidades que se juntaram para oferecer cursos. Claro que lá o objetivo, na época, era aberto e era de graça, mas hoje a gente viu que o objetivo é lucro, é outra história, mas é uma inspiração, você juntar num lugar só cursos de diversas universidades, de diversas instituições. Então, inspirado nessa ideia, a gente criou a Escola Virtual de Governo, que é um espaço de democratização do ensino. Diferente, e a gente tem sempre que contextualizar, né? Não dá para pegar uma solução do exterior e trazer para o Brasil e aplicar. A gente contextualizou ela no nosso contexto de serviço público e no nosso contexto Brasil. Então, ela é uma ferramenta de democratização do ensino, porque ela é gratuita, certifica. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, seja servidor público ou não, pode entrar na internet, entrar na Escola Virtual de Governo, que vai estar o link lá, né, Gabriela? E fazer o curso. Lá tem mais de 600 cursos, na realidade estamos quase com 700 cursos de diversas áreas do conhecimento. Quem não conhece, é muito incrível. E qual que é a concepção da EVG que a gente trouxe, né? É um trabalho de colaboração. À época, antes da criação da EVG, a gente tinha vários ministérios com escolas virtuais próprias, estavam começando a nascer. Então, eram várias escolas diferentes, às vezes elas tinham os mesmos cursos, então curso de liderança, toda escola tinha. Então o governo gastava o dinheiro mantendo várias infraestruturas de tecnologia, gastava dinheiro produzindo cursos com o mesmo objetivo de desenvolvimento, da mesma competência, e não colaborava. Então a Escola Virtual de Governo, ela é mantida pela ENAP, mas ela é uma escola do nosso governo, é para todo mundo. Então o que acontece? Lá tem cursos da ENAP, mas tem cursos também de várias outras instituições. E aí a ENAP, ela
oferece a infraestrutura tecnológica da escola, o gerenciamento e tudo mais, e cada órgão pode focar em construir o curso do que ele é de melhor. Então, quem é melhor em liderança, faz curso de liderança. Quem sabe de orçamento, faz o curso de orçamento. Quem sabe de meio ambiente, faz o curso de meio ambiente. Então, você consegue ter, no lado do usuário, um único lugar que ele vai e tem acesso a vários cursos de assuntos de governo, e além disso, para o lado do serviço público, ele gasta só com uma infraestrutura, e cada órgão pode concentrar em fazer e aportar o que ele é de melhor. Então, os cursos que tem lá estão com os melhores profissionais. Quem entende do assunto, quem é o dono do assunto, põe o curso lá. Então, isso é realmente uma inovação. Ele gerou colaboração entre as instituições, ele gerou uma economia enorme para o governo, tanto em infraestrutura tecnológica, quanto em replicar o mesmo curso várias vezes, né? Construir o mesmo curso várias vezes. E ele traz um resultado muito grande para a sociedade, porque ele oferece para a sociedade e para o serviço público, obviamente, uma gama de conteúdo educacional de altíssima qualidade. É incrível. É incrível e como a gente estava comentando aqui pouco antes de começar a nossa gravação, a gente tem certeza que num futuro muito próximo, e a gente tem trabalhado aí na reforma da Lei do Serviço Exterior, justamente com uma das ideias e apoiadas pela administração do MRE, que é de reformular o Instituto Rio Branco para fazê-lo produzir mais cursos de qualidade e, quem sabe, não fazer parte da escola de governo da ENAP com um conteúdo ligado ao serviço exterior, negociação no exterior. Assistência consular. Estamos esperando vocês lá. As assessorias internacionais dos ministérios nos demandam esses cursos. Tá vendo? Então já fica o convite aí, Instituto Rio Branco, vem para a EVG. E se precisarem aí de apoio técnico para a gente estar nessa parte metodológica, a gente já é parceiro, né? Eu tô aqui brincando, chamando o Instituto Rio Branco, mas a gente já é parceiro, a gente está cada vez mais aprofundando nessa colaboração e colaborando, e conte com a gente aí nessa reestruturação e nessa mudança. E é uma coisa que pra gente é muito rica, porque, enfim, a maior parte do nosso corpo de servidores fica removido e precisa realmente de acesso a cursos online, porque passa a maior parte da sua vida fora, de serviço fora. Então, o fato de ter uma escola com a qualidade da EVG, com todos esses cursos, e inclusive professores que estão morando no exterior e podem contribuir com cursos, né, para a parte da área do serviço exterior, eu tenho certeza que essa cooperação pode ser muito frutífera num futuro, quiçá, muito próximo. Tomara que muito próximo. E a ideia da Escola Virtual de Governo é exatamente essa, é aproveitar o que tem de melhor de recursos humanos na administração pública, e ninguém melhor para ensinar relações exteriores do que você. Itamaraty, isso é verdade. É verdade. Ive, você vai continuar nossas perguntas? A gente tem um roteirinho aqui que a gente costuma ignorar, mas hoje até que a gente está obediente. É verdade. Bom, eu acho que eu queria tocar num assunto assim, que justamente porque a gente falou nessa questão de que a gente está pensando numa reforma do Instituto Rio Branco, pensar no que você acha que a ENAP pode nos inspirar nisso, como foi essa construção da ENAP, como está, até onde ela está hoje, né? Eu me lembro da ENAP quando eu trabalhei lá em 2003, como era o início dessa coisa dos cursos virtuais e tal. Então era uma coisa muito assim, sensível, delicada, e que todo mundo ainda estranhava muito. Mas você vê o sucesso que hoje é, né? Esse caminho certamente não foi fácil, foi um caminho de conquistando ali, passo a passo, o público, os órgãos e tudo mais. Dá uma dica para nós aí do que a gente deve fazer? Bom, eu acho que a história da ENAP ela é bem inspiradora para o Rio Branco e para outras escolas. A ENAP nasceu em 86 para fazer a formação específica da carreira de gestor público, a PPGG.
ela nasceu para isso. E a partir daí ela foi ganhando corpo, e hoje a gente é responsável pela formação dos servidores de todo o executivo federal, estadual e municipal. Claro que não exclusivamente, mas a gente atende e foca os nossos esforços, né, no atendimento de todo o poder executivo. Então, é bem inspirador ver a nossa história e ver essa passagem, né? A Escola Virtual de Governo mesmo, quando ela foi proposta inicialmente, ela foi considerada inviável economicamente e politicamente. Foi considerada. E hoje ela é esse sucesso que a gente vê. Então, para a gente ver que muitas vezes as ideias inovadoras, elas estão tão à frente do tempo, que no tempo ela é considerada inviável. E ela foi fruto, sim, de muita briga para ela acontecer, de muita luta, e deu certo. E tá aí, hoje todo mundo tem ela como um patrimônio do nosso governo, né? E a ENAP como um todo também. Eu acho que um grande segredo é estar aberta à inovação. A ENAP, além da área de capacitação, ela tem uma área de inovação, né? O Genova, que foi o primeiro laboratório de inovação do governo federal, que impulsiona a criação de outros laboratórios, né? Então ele atua para fora, mas ele também atua para dentro. E ele trouxe para a ENAP essa cultura de inovar. Então a ENAP está sempre inovando em metodologias pedagógicas, está inovando em cursos, está inovando em serviços. É uma instituição que pulsa inovação. Então, em todos os sentidos. Então, o pessoal lá não sossega. Quando a gente fala, não, tá tudo pronto, alguém vem com a ideia nova e a gente aposta nas ideias novas. E com isso surgem grandes produtos, vamos chamar assim, educacionais e grandes entregas para o Estado. E eu acho que é um pouco isso, assim, ver a história da ENAP é realmente uma história de uma instituição que nasceu pequena e que hoje ela é muito grande, faz muita coisa por conta da valorização das pessoas que trabalham lá, das ideias das pessoas e desse ambiente propício à colaboração, a trabalhar junto, a construir. Então, acho que isso é o que faz toda a diferença. Abrir a mente para inovar, não ficar preso no que tinha, né? É aquela questão do Fausto, né? Da destruição criadora. Então, é a gente trazer isso, não ter medo de inovar, de mudar e ter um ambiente propício para fazer isso em colaboração. Muito legal. E falando em inovação, como que, na verdade, toda vez que a gente fala de inovar, a gente enfrenta desafio e resistência. E, na sua opinião, Betânia, qual que são os principais desafios que a gente vai ter ao tentar implementar mudanças nessas práticas de capacitação? Você acha que a gente vai ter existe resistência dos servidores, existe resistência das instituições? Porque muitas vezes a gente vê que tem servidor que fica meio, não, eu já sei, para que eu preciso disso? E a instituição também fala, não, vocês estão querendo me ensinar a fazer aquilo que eu já faço há, no nosso caso aqui, 2 séculos, né? O Itamaraty é o serviço civil mais antigo do país, né? A gente sofre com essa coisa também das pessoas estarem um pouco engessadas no tradicionalismo, né? Então, a grande barreira que eu vejo para nós é justamente essa, as pessoas conseguirem abrir as mentes para o novo, para a inovação, porque tudo aqui é muito ainda feito na base do tradicionalismo, né? Então, inovar é quase sinônimo de viver, né? A gente inova todo dia na vida da gente, porque a gente vai amadurecendo, vai passando as fases, a gente pode ver esse amadurecimento como uma inovação. O mundo está o tempo inteiro em mudança, muda a forma social, muda a forma que as pessoas se relacionam, muda a forma como a comunicação é feita, tudo vai mudando, né? E agora mudando muito rápido, né? Porque o mundo está mudando muito rápido aí com a evolução tecnológica. Não dá para uma instituição não inovar. Agora a resistência, ela vem muito porque inovar também é sinônimo de errar. Então, a instituição ela tem que estar preparada para lidar com o erro. Então, muitos servidores se acomodam e não querem inovar com medo de errar, porque a instituição não dá um ambiente acolhedor para o erro. Então, muitas vezes o servidor fala, não, se eu errar, vou ser penalizado.
E aí você matou a inovação. Porque, sei lá, de cada 10 inovações, tem alguns estudos que mostram, aí eu não estou falando inovação em governo, né? Mas de cada 10 inovações, 8 dão errado. Né? Estou falando aí de inovações tecnológicas. Mas em governo também não é diferente. Então a gente tem que ter um ambiente organizacional que acolha o erro e esse erro seja visto como parte do crescimento. Então você tem que ter grupos e lideranças que banquem isso, né? Que falem, não, nós vamos mudar, vai ter erro, vai! Qual o problema? E esse erro vai servir para aprender. O que não dá é a gente ficar parado no tempo com o mundo inteiro mudando. Porque aí você fica para trás. Imagina, os primeiros ensinos, né, as primeiras formas de ensinar, lá atrás, quando começaram as escolas, era o quê? Um professor na frente, falando, um monte de aluno sentado, ouvindo, sem direito nem de perguntar. Tinha até palmatória, né? Para quem falasse qualquer coisa. Hoje em dia, né, com essa mudança do mundo, hoje a gente aproveita o conhecimento que a pessoa traz, a gente senta em roda, a gente tem as metodologias ativas, a gente aproveita a vivência, seja da criança e do adulto, muito mais, né, porque já tem uma bagagem maior na construção do conhecimento, né, o professor vem ali com a teoria, mas ajuda a encaixar na vida das pessoas. Isso é uma evolução. Imagina se a gente ainda tivesse lá na ENAP formando os alunos sentados em fila com o professor falando. Quem ia estar lá? Ninguém mais, o mundo mudou. Ainda mais que o déficit de atenção, né, vigora. Imagina a pessoa ficar 2 horas ouvindo uma pessoa. Hoje em dia é 30 segundos no TikTok, entendeu? Nossa! É isso. Então, assim, a gente tem que ter esse espaço institucional para inovar. Então, é uma construção de toda a instituição. É uma construção que começa de cima para baixo e de baixo para cima. E vai criando uma cultura da inovação. Não é fácil, mas tem que começar. Tem que começar, exatamente. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Não pode ter medo de errar. E o erro serve pra gente melhorar. Errou. Então qual que é a melhor forma de fazer se esse caminho não deu certo? Todo processo, ainda que termine numa conclusão de que não deu certo, né? Aquela tecnologia ou aquela... Todo o processo é um processo de aprendizado. O nome mesmo é processo de aprendizado. Exatamente. Então, você ali, durante o pensamento, a criação, a colocar em prática e tudo mais, tudo aquilo ali gerou conhecimento, que às vezes não é um conhecimento que você vai aplicar nesse, mas você vai aplicar naquele novo lá que apareceu, mas que você aprendeu nesse aqui. Isso é muito rico. Exatamente, você vai usar para corrigir os rumos, para adequar melhor a sociedade, é isso, gente. E um foco também é muito no público. Né? Inovar significa focar no usuário também. Então, a gente, para fazer inovação e a inovação ser mais assertiva, dar mais certo, a gente tem... Inovar não é só assim, caiu a maçã na cabeça, né? Você tem uma metodologia de inovação. E parte dessa metodologia faz parte em estar sempre pensando no usuário. O que o meu usuário precisa? O que o meu usuário quer? O que o meu usuário demanda? Né? Então, quando você tira o foco, e o setor público ele tem muita tendência de ser ensimesmado, né? Eu faço isso porque eu faço isso, porque assim é melhor. Mas e lá, o seu público, ele acha melhor? A população acha melhor? O que eu quero entregar? Mas não o que eu acho que eu quero, mas o que ele está me falando. E aí aqui eu trago a participação. Então, a gente, quando está em processo de inovação, a gente traz a participação da população ou a participação das pessoas que vão fazer parte daquele processo, se o processo de trabalho não é um processo de entrega direta à população. Mas a gente tem que estar sempre trazendo a colaboração com os outros atores. Então, é ótimo fazer pesquisas etnográficas, ir a campo, ver o que os atores que lidam, né, com o Rio Branco, com o MRE, eles falam, o que eles precisam, o que eles demandam, como eles pensam, como eles veem de uma forma livre, para aí sim a gente construir. Foi assim, pelo menos, que a ENAP fez e tem feito e faz ainda o tempo todo em cada novo serviço que a gente vai fazer. A gente conversa com todos os atores envolvidos, a gente conversa com a população, a gente vai conversando com todo mundo até e aplicando, né, técnicas de pesquisa para poder trazer o conhecimento até a gente estar bem consolidado para lançar a nova inovação. Muito bom. Betânia, falando nesse ponto, me lembrei de uma coisa
coisa que não está no nosso script, mas a ENAP promove todos os anos a Semana de Inovação. E eu queria saber qual é o papel da Semana de Inovação nesse contexto todo da ENAP. O que para quem não conhece, explica para as pessoas o que é a Semana de Inovação. A Semana de Inovação é um grande evento onde a gente junta todo o ecossistema de inovação em governo. Então, a gente tem um trabalho consistente durante todo o ano com todos os atores que trabalham em inovação em governo. Então, são vários órgãos, a gente tem a rede de laboratórios, o InovaGov, a gente trabalha com um público amplo de inovação, tanto federal, estadual, municipal, internacional. Então, a gente tem uma grande rede que a gente passa o ano inteiro trabalhando em inovação e governo. A Semana de Inovação é a grande celebração desse trabalho. Então, é onde a gente se encontra, a gente compartilha tudo que a gente fez ao longo do ano, a gente traz novos temas, novas metodologias, então tem oficinas, é realmente um espaço onde esse ecossistema de inovação junta e onde ele encontra servidores que às vezes nunca viram inovação. Vão lá pela primeira vez ter contato com a inovação. Então, a Semana de Inovação vai ter acontecido, né, na ENAP, ela acontece presencialmente lá e também virtual. Então, a gente costuma ter um público aí de 4.000 pessoas presenciais ao longo dos 3 dias e no ano passado, não o que aconteceu, o anterior, 23, foram 14.000 virtuais. Então, e a gente tem atividades presenciais e atividades só virtuais, não é híbrido e transmissão, são atividades mesmo, porque a semana é bem mão na massa. Então, ela faz toda uma conexão do ecossistema. E esse ano, e todo ano a gente escolhe uma temática. E essa temática a gente trabalha durante todo o ano. Esse ano, a nossa temática foi o cuidado. Pela primeira vez, o Brasil fez um plano nacional de cuidado. A ENAP participou da construção desse plano, com a metodologia de construção, junto com o Ministério. E trabalhamos vários cursos, várias atividades na área de cuidado. Induzimos que várias outras escolas trabalhassem, todos os atores do ecossistema trabalhassem, ou seja, trouxemos esse tema, né, no ecossistema de inovação, e a Semana de Inovação, então, teve toda essa temática. Ai, que demais. Fica o convite para o ano que vem vai ser maravilhoso. Assim, que foi um sucesso. Foi um sucesso. Não, ano que vem tem de novo, gente. Exatamente. Tem de novo, exatamente. todo ano. Todo ano. Eu participei de uma que foi maravilhosa, que foi a da pandemia. 2020 foi totalmente online, Eu também participei dessa, como usuária, como usuária, né? Como usuária, e foi maravilhosa, realmente foi uma semana da inovação inesquecível. Foi inesquecível, foi muito maravilhoso, gente. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de participar. Só venham e participem conosco. Fiquem ligados, entrem lá. Quem nunca teve acesso à escola de governo, é importante ir lá, se cadastrar, que você começa a receber os e-mails com os cursos, com as palestras, informações de todo tipo. Então, assim, é importante ir lá e ter o primeiro contato para você poder ficar sabendo de tudo que acontece. Aí, você sabendo de tudo que acontece, você termina não resistindo. É isso, gente. Entra, cadastra no nosso site, siga as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn. Eu vou colocar aqui embaixo, põe os links para nós, botar, pode deixar. Sigam, porque a gente está todos os dias produzindo novidades para você, servidor público, poder se capacitar, seja uma capacitação formal, mais longa, de curso, seja capacitações curtas, pílulas de conhecimento, debates, ou seja, a gente tem uma vasta gama de material para deslanchar a sua carreira. É isso aí. Muito bom. Nosso diretor tá ali já no 5 minutos. Então, eu acho que a gente podia fazer a última pergunta aí. Podemos. Vamos lá. E agora, para encerrar, como você imagina que esse fortalecimento da capacitação, o que você acha que no futuro isso vai gerar para o serviço público? Ou como será o serviço público no futuro, daqui a 5, 10 anos, com todo esse conhecimento que está sendo fortalecido por todos os cursos que a ENAP está oferecendo? Bom, aqui eu vou trazer uma questão muito específica, que é o CPNU, Concurso Nacional Unificado.
a gente vai estar dando a formação para os novos servidores. Os servidores que o concurso ele é parte que o curso de formação é parte do concurso, vão estar fazendo curso presencial na ENAP, 1.400 pessoas de várias carreiras diferentes, e essas pessoas vão estar recebendo uma capacitação muito profunda. Eu falei que a ENAP adora inovar, né? E aí, nesse caso, a gente inovou de novo. Pela primeira vez, os servidores que entram nesse curso de formação presencial vão receber uma formação no nível de especialização Lato Sensu, MBAs. As formações vão ser, para cada carreira é uma formação, né? As formações vão variar, tem carreira que vai ser 360 horas, tem carreira que chega a 550 horas de formação. É uma formação bem ampla, criando massa crítica de governo. Para os demais servidores que não vão estar presenciais, né, no CPNU entrou mais de 6 mil pessoas, para os demais servidores, a gente também preparou um curso de formação bastante amplo. Ele é num ambiente virtual, ele vai estar na Escola Virtual de Governo, mas ele é fechado só para os servidores que passaram no concurso. Esse curso vai ter 280 horas de formação. E é um curso bastante denso também para formar a massa crítica do que é governo, do que é o ethos de trabalhar no serviço público. Para o servidor, quando entrar, ele já entrar sabendo o que é o serviço público, sabendo o seu papel de servir ao público, porque é para isso que nós, servidores públicos, estamos aqui, para servir o nosso país, para servir a população do nosso país. Então, esse curso vai dar essa formação bastante ampla, criando massa crítica. E o que a gente vê no futuro, dado essa ação e todas as outras que a gente está fazendo, é um serviço público muito mais qualificado, que vai entregar muito mais serviço para a população brasileira, que vai atender às demandas da população, entregando um governo que seja um governo que realmente atenda às demandas, resolva os problemas, ou seja, um governo que tenha a política pública como seu principal foco, com um serviço público bem feito, bem elaborado, que conheça o território, que seja adaptado a cada lugar, a cada região do nosso país e que realmente funcione e dê qualidade de vida para todas as pessoas. É isso que a gente espera. Amém. Tudo que eu acho não tem como dar errado, simplesmente não tem. Você quando investe na educação, na capacitação, na pessoa, no servidor, que vai ser bem capacitado, que vai, né, você valoriza aquela pessoa a esse ponto, ela vai dar bons frutos. Exatamente. Né? Todo mundo gosta de ser valorizado. E a capacitação, ela é também uma forma de engajamento. Muitas pessoas vão lá, fazem um curso e falam, nossa, eu estava meio desligado, mas agora com esse curso mudou. Eu tô outra pessoa no trabalho, porque a pessoa está mais engajada, ela experimenta coisas novas. Então, o conhecimento é uma forma da gente se manter motivado. Por isso que ele tem que ser feito ao longo da vida, né? Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma pena ter que acabar de novo. A gente sempre chora no final. A conversa foi maravilhosa. Passa muito rápido. Eu queria te agradecer, Betânia, por ter vindo aqui ter essa conversa conosco. Foi muito rica, maravilhosa mesmo. Uma oportunidade fantástica que vocês estão tendo. A Betânia tem uma agenda super cheia e complicada. Ela é uma querida de estar aqui conosco. Aproveitem, assistam, não só depois de ter assistido o nosso episódio, compartilhe com todo mundo que você conhece, coloque nas suas redes sociais, curta, vá lá nos perfis da ENAP, vá lá na Escola de Governo. É importante, gente, porque o conhecimento compartilhado, ele cria uma riqueza que ninguém consegue combater, entendeu? Ninguém consegue combater a falta de conhecimento e a ignorância sem isso, sem esse compartilhamento de conhecimento. E aí a gente está precisando cada vez mais disso, né? Porque a gente sabe muito bem que a cada dia que passa, a gente tem um outro lado que dissemina muito mais ignorância. Então, vamos trabalhar na disseminação do conhecimento. Vamos nos estimular a estudar mais, nos capacitar, nós servidores. Queiramos nós sermos melhores. Porque se a gente não quiser ser melhor, não adianta.
né? Exatamente. Bom, gente, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. Foi uma honra poder estar aqui conversando nesse bate-papo. Passou muito rápido. Passou muito mesmo. rápido, é sempre assim. E agradeço muito também ao público, à audiência que está nos assistindo e está aqui com a gente até o final. É muito bom poder estar compartilhando um pouco mais do que a ENAP faz, porque lá tem muita coisa para você, servidor e servidora pública. Obrigada, Betânia. Obrigada mesmo. E, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe quando você vai assistir. E até a próxima, né? Próxima. Até a próxima.